A paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu gostaria de contar um sonho que eu tive essa noite. Eu sonhei que eu estava num lugar que tinha muitos jovens, muitos adolescentes, era uma escola. Era uma escola. E eu tenho evangelizado alguns jovens aqui perto da minha casa. E eu estava nesse lugar, e eu estava com o meu celular. E o meu celular contava um testemunho de uma irmã que dizia que Jesus Cristo está voltando. E o meu celular estava alto e essa irmã gritava bem alto: "Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando", e ela gritava bem alto. E de repente dentro daquela escola apareceu o Jared Kushner, o genro do Trump, e com uma cara muito feia para mim. E ele veio vindo para o meu lado e eu fingindo de conta que eu não estava vendo ele, mas eu sabia que ele estava vindo para o meu lado. E ele pegou uma régua grande de escola, de madeira. Chegou perto de mim e começou a cutucar meu braço, cutucar e dava umas batidinhas no meu braço com cara feia, e ele falava, não abria a boca, mas eu sabia o que ele estava falando. E ele falava que era para mim parar, que era para mim desligar meu celular e que era para mim parar de fazer isso. Aí eu peguei, desliguei o celular, né, porque eu estava ali perto dele, eu peguei e desliguei o celular, e fiquei em speed de oração. Eu ficava: "Meu Deus, me guarda, me protege desse homem, me guarda, me protege nesse lugar". Aí levantamos, tipo, as crianças e eu e ele íamos para um lugar de púlpito que as crianças acho que ia receber um presente, alguma coisa assim. Era um campeonato de adolescentes. E ele começou a reger as crianças, que era para as crianças tirar a atenção das crianças de mim, do que elas estavam ouvindo, que Jesus está voltando. E ele, tipo, regia as crianças, que é para as crianças não ouvir o que eu tinha para dizer. E quando ele estava lá na frente, regendo as crianças, meu celular começou a gritar alto de novo: "Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando". E essa irmã que gritava no meu celular, no testemunho dela: "Jesus Cristo está voltando", ela dizia assim: "Ele nos deixou sinal, ele nos deixou sinal de quando ele viria. Ele disse assim que ele viria depois do segundo eclipse, e já teve o segundo eclipse". Irmãos, eu lembro direitinho, ela gritando. "Jesus Cristo está voltando, ele nos deixou o sinal de quando seria depois do segundo eclipse". Aí eu fui lá no ChatGPT para saber do eclipse, né. Teve um, que eu não lembro a data, e teve um parcial e teve um completo. Eu não lembro as datas, mas se os irmãos for lá no ChatGPT, os irmãos vai ver, sobre o eclipse. Teve um dia 7 de setembro e o outro dia 29 de março. O dia 7 de setembro foi a lua de sangue, né, que eles dizem. E o 29 de março foi um eclipse parcial. É a segunda vez que eu sonho com Jared Kushner. Do outro sonho que eu tive, eu lembro que eu estava escondido com alguns cristãos e uma voz dizia: "É hora de se esconder". E os cristãos estavam tudo escondido debaixo, tipo, de uma lona, mas dava para ver a cabeça dos cristãos, porque pegava na lona. E os cristãos começou a sair para se esconder, inclusive eu, começou a sair para se esconder. E vinha vindo de longe um homem com um olho tão mau, com um olho tão mau, com um olho tão mau, e ele ficava olhando, assim, por cima da lona, os que estavam escondido. Tipo, ele não conseguia ver, mas ele sabia que estava escondido. E o olho dele era muito mau, muito mau. E esse homem, a fisionomia dele era do Jared Kushner. Então, eu creio que o Jared Kushner não é o anticristo, mas o Senhor me fala dentro do meu coração sempre que ele é o grande assassino de cristão. É ele que vai dar ordem para que os cristãos sejam mortos. Então, é tempo de a gente buscar a Deus. Então, nós estamos já nos últimos segundos da igreja na terra. Eu fui orar para uma irmã ontem e eu vi um relógio rodando, rodando, como se você rebobina uma fita e ela vai para frente ou vai para trás. Esse relógio ia para frente e rapidinho ele parou no meia-noite. Então, irmãos, é hora de a gente buscar o Senhor, nos consertarmos diante de Deus, deixarmos os pecados de lado, buscarmos a Deus Espírito e verdade, e estamos sempre em oração, estamos preparados. É tempo, irmãos, a gente estar preparado. Libera perdão para quem tiver que liberar. Perdoa quem tiver que perdoar. Se conserta. Se você está desviado, volta para os caminhos do Senhor. Se você não está congregando, volte a congregar.
Não fique dispersa, pegada nas coisas dessa vida. Vai orar, vai clamar, vai buscar a Deus. É o último chamado. Logo vai tocar a trombeta. O Senhor vai vir arrebatar a tua igreja. Então se prepara para se encontrar com o Senhor teu Deus. Limpa suas vestes. Fica pronto, esperando o Senhor teu Deus, porque não vai demorar. Não vai demorar.